A gente retorna a Brasília. O ministro Ricardo Lewandowski se aposenta hoje do Supremo Tribunal Federal. A gente chama a repórter Catiúcia Sotomayor com as últimas informações. A grande questão, quem será o substituto, né, Catiúcia? Tiago, há muitas especulações e 2 candidatos estão na frente. O substituto de Lewandowski no STF ainda será escolhido pelo presidente. Lula faz questão de dizer que a decisão é dele e que não adianta conjecturar. Nomes cotados no meio político são do jurista Manuel Carlos de Almeida, que é o favorito de Lewandowski, que trabalhou no gabinete do ministro, e também o de Cristiano Zanin, o advogado de Lula na época da Operação Lava Jato. O PT e movimentos de esquerda pressionam também pela indicação de uma mulher negra, mas não há qualquer nome aventado nos bastidores, pelo menos por enquanto. O ministro Ricardo Lewandowski antecipou a saída dele em 1 mês. Ele faz 75 anos, que é a idade limite para ficar no cargo, no dia 11 de maio. A justificativa, segundo o próprio ministro, que fez o anúncio no dia 30 de março, seriam compromissos acadêmicos e profissionais. Ele disse que vai encerrar um ciclo para iniciar um novo. Lewandowski também falou que não conversou com o presidente Lula sobre os nomes para a sucessão, mas que espera que seja alguém, segundo ele, abre aspas, fidelíssimo à Constituição, aos direitos e às garantias fundamentais nas suas várias gerações. Ele disse ainda que tem que ser corajoso para enfrentar as enormes pressões do cotidiano de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula assinou o decreto da aposentadoria de Lewandowski no dia 6. Disse aí que lamentava a saída do ministro e já avisou que não tem pressa nem prazo para definir o substituto. Vamos acompanhar uma fala do presidente sobre isso. Eu não estou preocupado com a escolha. Eu lamento que o ministro Lewandowski tenha completado 75 anos e tenha tido que se aposentar. Mas a escolha do substituto dele será feita por mim no momento que eu achar que deva fazer. Não adianta as pessoas ficarem plantando nome, tentando vender candidato pela imprensa, que não é assim que se escolhe um ministro da Suprema Corte. Não tem data, não tem mês e não tenho pressa de escolher. Indicado por Lula no primeiro mandato em 2006, Ricardo Lewandowski presidiu no Senado Federal como presidente do STF o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. E em 2022, ele também presidiu uma comissão na casa criada para atualizar a lei do impeachment. Atualmente, o STF tem os ministros Dias Toffoli e Carmen Lúcia como indicados de Lula. Ele ainda vai decidir o substituto de Rosa Weber, ministra que sai em outubro, além do nome de quem fica no lugar de Lewandowski. Weber, que é a atual presidente da Corte, foi indicada por Dilma, assim como os outros ministros Luiz Fux, Roberto Barroso e Edson Fachin. Eu volto com você. Esse processo de substituição no Supremo, Catiúcia, você volta ainda nessa edição do Jornal da Manhã, girando os comentaristas, começando por você, Amanda Klein. A discussão que alguns juristas até já fazem é que o nome de Zanin está confirmado para o Supremo, na substituição a Ricardo Lewandowski, que agora a discussão é quem vai substituir Rosa Weber. Será que essa já é a discussão? Eu acho que se não for essa, é quase essa, viu, Thiago? Porque pelas indicações que Lula tem dado até hoje, tanto publicamente como nos bastidores, é da preferência pelo seu advogado Cristiano Zanin, a quem Lula tem uma dívida de gratidão grande, porque o apoiou durante todo esse tempo da Lava Jato, o período de prisão, e foi o responsável pela tese jurídica que, em última instância, conseguiu libertar Lula e readquirir os seus direitos políticos. Lula deve a Zanin, em parte, a sua vitória eleitoral. Primeiro a sua vitória jurídica e depois, obviamente, por motivos políticos, a sua vitória eleitoral. Infelizmente, tem ficado cada vez mais frequente essa escolha para ministro do Supremo Tribunal Federal, como a lei é muito abrangente, muito ampla nos requisitos que impõe para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, isso acaba ficando a critério do presidente da República, que tem usado cada vez mais avaliações pessoais para escolher o ministro. Na época de Bolsonaro, ele escolheu primeiro Cássio Nunes, que foi uma indicação principalmente política, um nome apoiado por seu filho Flávio Bolsonaro, que sempre se envolveu, foi o filho que mais se envolvia nessas questões jurídicas.
políticas, mas também tinha um apoio do Centrão e de alguns ministros do Supremo, porque sempre tem que passar pelo crivo de muita gente, ter o apoio político de muita gente para ser nomeado ministro do Supremo, porque você passa por uma sabatina e também pela aprovação do Senado Federal. No caso do André Mendonça, quando o Bolsonaro falava que precisava indicar um nome terrivelmente evangélico, a gente lembra que ele ficou 3, 4 meses só para passar pela CCJ, porque Davi Alcolumbre cometeu aquela descortesia antirrepublicana de segurar a apreciação do nome indicado por Jair Bolsonaro, mas era um ministro que tinha sido, era um nome que tinha sido seu ministro da Justiça, seu advogado-geral da União, ou seja, além de ser um nome caro aos evangélicos, era alguém muito próximo a Bolsonaro, tanto que esses dois nomes indicados até agora por Bolsonaro são responsáveis, são sempre os dois votos divergentes na corte, têm se mantido fiéis a quem os indicou. E no caso de Lula, coloca um peso ainda maior sobre essa indicação, porque imagine só você indicar uma pessoa tão próxima que foi seu advogado pessoal no momento mais difícil da sua vida agora para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso certamente enfrentará muitas resistências, mas o Lula está fazendo com que as pessoas aos poucos digiram o nome de Cristiano Zanin e de alguma forma o aceitem. Aí vai ter que fazer toda aquela postura política no Senado, mas aqui e ali, obviamente, a gente ouve as resistências e as ressalvas, o rechaço ao nome de Cristiano Zanin, mas não vejo por hora, pelo menos, uma maioria firme, formada contra a indicação desse nome. A gente ouve o ruído e aqui e ali, mas não ouço uma frente mais ampla, mais consistente, que rejeitaria, por exemplo, a indicação de um presidente da República. Resta o time, aí é Lula quem vai decidir, vai indicar esse nome agora, vai esperar mais um pouco, tem gente que defenda que seja feito um combo lá, quando a ministra Rosa Weber se aposentar e indica 2 nomes de uma vez para o Supremo, acho improvável, acho que a escolha do Lula virá nas próximas semanas, dependerá de um timing, de uma equação política, mas tudo leva a crer que será Cristiano Zanin. Fez até aqui o nome de Zanin é o mais forte, o mais provável. Quais devem ser os critérios de Lula para a escolha desse próximo ministro do STF? Bom, Adriana, em primeiro lugar, como a Amanda bem colocou, é necessário um aperfeiçoamento do sistema, seja na forma de escolha, na fixação de um mandato certo para a duração do tempo de exercício da função de ministro, até mesmo a passagem do Supremo Tribunal Federal por uma corte constitucional mais restrita ao controle de constitucionalidade e aos grandes temas, e não uma corte que praticamente se transformou numa instância ordinária de revisão, e muitas vezes até passando por cima das outras instâncias. Porém, este é o sistema. De acordo com os parâmetros passados e por tudo que o Lula já vivenciou, é claro que ele vai exercer o poder que a Constituição lhe dá. E a Constituição lhe dá o poder de escolher quem ele quiser, desde que, é óbvio, preencha requisitos mínimos, como o saber jurídico. Notório saber jurídico é algo um pouco relativo. Saber jurídico, notória idoneidade. Preenchidos esses requisitos, o Lula vai escolher aquele que melhor, o mais próximo a ele for. Ele teve no Lewandowski, foi inclusive há 4 décadas atrás, meu professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, excelente professor, diga-se de passagem, é um jurista, garantista e muito leal ao presidente Lula, diga-se de passagem. Ele vai ter isso na cabeça. Ele deve evitar ministros que sejam midiáticos, que apresentem currículos e, uma vez impostados no cargo, muitas vezes até se voltam de maneira virulenta contra quem os nomeou. Vamos lembrar que foi esse Supremo Tribunal Federal que sufragou todas as ações da Lava Jato antes de anulá-las. Então, o Lula ficou preso mais de 1 ano antes das ações serem anuladas. Então, esse tipo de casuísmo, essa insegurança jurídica, essa atuação ao sabor das conveniências e muitas vezes por impulso da mídia, devem estar na cabeça do presidente Lula. E ele deverá escolher alguém que seja leal a ele e que não vá se voltar contra ele posteriormente. É o critério que um líder político, nesse momento, usando do que existe na Constituição, vai fazer uso.